Irmãos, Jesus está aqui. Fala isso, irmão do lado. Jesus está aqui. Glória ao Senhor. Glória ao nosso Deus. Irmãos, e o momento da ceia é um momento importantíssimo. Fala, irmão do lado. Importantíssimo. Importantíssimo. Se alguém não participa da ceia, não é de Jesus. Mas se participa inconvenientemente, é condenado. Por isso há muitos fracos e doentes e muitos que dormem, diz em 1 Coríntios 11. Então, irmãos, é uma situação que nos deixa sem saída. Precisamos nos humilhar, precisamos nos consertar. Se você disser assim, pastor, então eu não tomo ceia hoje, eu tomo da próxima vez para eu me consertar. Se Jesus volta antes da próxima vez, você fica. Porque você não participou da ceia, então você não faz parte do corpo. Então não tem solução. A solução é se consertar já. Fala assim, já. Mas as coisas do Senhor são seríssimas. São maravilhosas, sem dúvida nenhuma. Mas é um caminho estreito. Então é necessário, irmãos, santificação. O Senhor nos dá o texto nesta noite em 2 Coríntios 11. Glória a Jesus. 2 Coríntios 11. Glória a Deus. Aleluias. Segunda Coríntios 11, 1 e 2. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Vamos ler juntos o versículo 2, todos juntos. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Senhor, enche-nos do Espírito Santo. Enche-nos do Espírito Santo. Senhor amado, queremos fazer a Tua vontade, queremos nos consagrar a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus mandou o seu Filho à terra. João 3,16. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Jesus veio aqui, se fez como um de nós. E por que tamanha humilhação? Como diz Filipenses 2, obediente até a morte, morte de cruz. Por que Jesus se expôs a tamanho sacrifício? Para edificar uma igreja. Jesus fez tudo isso porque Ele queria ter uma igreja. Mateus 16:18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. João 11:52 diz que Jesus morreu para reunir em um corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Jesus disse em João 10:16 que ele ainda tinha ovelhas de outro aprisco, as quais convinha congregar, para que houvesse um rebanho e um pastor. Irmãos, então, igreja é coisa seríssima. Efésios 5, diga glória a Jesus. Efésios 5, 24 e 26. E vós, mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, como a igreja é submissa a Cristo, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar com a lavagem da água pela palavra. Este versículo, Efésios 5, 26, chega a dizer que Jesus morreu pela igreja. E Jesus disse expressamente em João 16, não rogo pelo mundo, João 17, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, Jesus não morreu pelo mundo como um sistema, assim falando, mas Jesus morreu pela igreja, para reunir em um corpo, para que todos fossem um, para que todos estivéssemos em unidade. Diga glória a Jesus.
Repita comigo: a maior glória que Jesus alcançou com sua morte e ressurreição foi ser o cabeça da igreja. Irmãos, isso é maravilhoso e seríssimo ao mesmo tempo. A maior glória que Jesus conseguiu com a sua morte e ressurreição foi ser o cabeça da igreja. Efésios 1, 22 e 23. Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Irmãos, Jesus é rei dos astros, rei dos universos, rei da criação, rei dos anjos, rei do inferno, rei dos demônios. Mas mais do que tudo isso, ele é a cabeça da igreja. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Deus. A ceia do Senhor, irmãos, é ceia para a igreja. Disciplinado ali em 1 Coríntios capítulo 11, a igreja dos Coríntios, que era uma igreja essencialmente de gentios, como nós que não somos judeus. Então, irmãos, a igreja, as cartas às 7 igrejas da Ásia, Jesus se dirigindo a igrejas. Irmãos, a noiva é a igreja. Apocalipse 19 fala das bodas do Cordeiro. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Então, irmãos, a nossa posição como igreja de Jesus é um privilégio sem conta. Mateus 13, Jesus disse: reis e profetas quiseram ver o que vedes, ouvir o que ouvis, e não puderam. Hebreus capítulo 11 fala de todos os heróis da fé, do Velho Testamento, todos os heróis da fé do passado, mas diz lá que todos eles morreram na fé, eles morreram incompletos, eles morreram imperfeitos, e diz lá em Hebreus 12 que proveu Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Repita comigo: fazer parte da igreja de Jesus é privilégio santíssimo. Santíssimo, irmãos, isso é muito grande, você precisa compreender isto. Jesus veio para edificar uma igreja, e Ele nos quer nesta igreja. Diga glória a Deus. Irmãos, existem muitos crentes que tratam desse assunto assim levianamente. Igreja, eu não gosto dessa, vou para aquela, não gosto daquela, vou para outra. Irmãos, isso é tratar levianamente, não discernir o corpo do Senhor. 1 Coríntios 11. Diga glória a Jesus. Isso é não discernir o corpo. O corpo do Senhor não é pão e vinho. O corpo do Senhor é a igreja de Jesus. E a celebração da ceia é celebração em corpo, celebração como igreja. Diga glória a Deus. Repita comigo: Jesus virá buscar a sua igreja. Jesus não vai levar para o céu crentes avulsos. Jesus vai levar um corpo. Então essa história: pastor, eu posso celebrar Deus na minha casa mesmo? Impossível, porque Jesus vem, leva a igreja, você fica, porque você não fez parte da igreja. Tem que fazer parte, tem que se integrar, tem que congregar. Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Irmãos, Jesus só vai levar para o céu a igreja. Diga glória a Jesus. Meu amado, você pense nisso, que o Senhor me fez pensar nisso essa semana. O pensamento que o Espírito Santo me deu essa semana foi assim: a pessoa vai passar a eternidade perto daquilo que gosta. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor foi me falando no carro, eu estava indo para o serviço, o Senhor me disse assim: quem gosta de louvor, de adoração, de cantar, quem gosta de orar, quem gosta de vigília, quem gosta de música, de instrumentos, de harpa, de orquestra, tem que ir para o céu, porque só lá que tem isso. Diga glória a Jesus. Agora, quem gosta de samba, de carnaval, de chopp, de cerveja, meu filho, para o céu você não vai, porque lá não tem nada a ver com você. É um lugar muito estranho para você. Fala assim, viu? Você vai fazer o que no céu? Não tem nada que você gosta lá?
Fala assim, Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, Jesus vai levar para o céu a sua igreja. Fala para um do lado, igreja. Meu Deus amado, vamos abrir lá, irmãos, Apocalipse 19, versículo 7. Vamos abrir lá. Tem Bíblia que está saindo até pó. Jesus. Para quem não sabe, Apocalipse é o último livro da Bíblia, viu? Apocalipse 19, 7. Leia junto comigo. O 7 e o 8. Regozijemo-nos, alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Já a sua esposa se aprontou. Aqui a igreja está chamada de esposa. Aliás, em Apocalipse 22 também, o Espírito e a esposa dizem, vem. A sua esposa se aprontou. Então fala para o irmão do lado, existe um preparo. Existe um preparo. Irmãos, nenhuma noiva casa despreparada, ela se prepara. Irmãos, quando eu era jovem, adolescente, tinha umas ideias meio bobas. Diga glória a Deus. Eu falava assim que esse negócio de casamento era uma coisa assim boba, era coisa assim humana, de todo mundo se preparar para casamento, de vestir de noiva, que isso era coisa cultural, que... Irmãos, pensamentos absolutamente inconvenientes, porque é só ter um pouquinho de conhecimento bíblico, porque isso é completamente bíblico. Em qualquer casamento, a noiva se prepara. A noiva tem que se vestir como noiva. Irmãos, isso é bíblico e com a igreja vai ser assim também. Deus tanto gosta disso que usou isso como exemplo das verdades eternas. Tem até aquela parábola do Evangelho de Lucas, de uma pessoa que foi a um casamento com roupa inapropriada e foi despejada da festa, porque ela não estava vestida de acordo. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, isso vai acontecer. São as bodas do Cordeiro, o encontro entre Jesus e a igreja. E para isso nós precisamos nos preparar. E o que são as vestes? São os atos de justiça dos santos. Irmãos, e aqui nós chegamos no texto que nós lemos por primeiro. Oxalá me suportasses um pouco na minha loucura, e vos peço que me suporteis um pouco ainda, porque eu tenho o zelo de Deus para vos preparar, como se fosse uma virgem pura para um marido, a saber, a Cristo. Diga glória a Deus. O que significa isso? Irmãos, completamente bíblico. Repita comigo, o Senhor entregou uma parte da tarefa de preparar a igreja para o encontro com Jesus, para os seus servos. Se você me disser, é o Espírito Santo que prepara a igreja, sem dúvida nenhuma, mas com base nesse texto que está aberto na tua frente, eu posso dizer com base bíblica que o Senhor entregou uma parte desta tarefa para os seus servos, porque o apóstolo, ele tinha cuidado da igreja de Deus, ele que foi usado pelo Senhor para abrir a igreja de Corinto. E olha o que ele falou em Filipenses 2,19. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. O que Paulo queria dizer com estes 3 versículos é o seguinte: existiam muitos obreiros na época, muitas pessoas dentro da igreja, mas o apóstolo precisava mandar alguém à cidade de Filipos para ver como os crentes estavam. E o apóstolo não confiava em um monte de crentes que ele tinha na frente dele, porque ele não achava que aqueles crentes tinham cuidado
pelos crentes de Filipos. Ele descobriu Timóteo, e em Timóteo ele confiava porque ele sabia que Timóteo tinha amor, tinha zelo, tinha cuidado pelos crentes na cidade de Filipos. Diga glória a Jesus. O apóstolo disse expressamente: os crentes que ele tinha na frente dele estavam buscando os seus próprios interesses e não o interesse de Deus. Irmãos, essa questão de ser servo de Deus e ser colocado pelo Senhor para cuidar de sua obra, irmãos, isso é privilégio, isso é custo, isso é responsabilidade, isso é coisa muito grande. Mas o Senhor só coloca pessoas assim, pessoas que amem ao Senhor Jesus intensamente e pessoas que estejam dispostas a apacentar ovelhas. O que Jesus disse em João 21 para Pedro: Pedro, amas-me, então apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, em primeiro lugar tinha que amar Jesus e teve que repetir triplicemente esse compromisso de amor com Jesus. E em segundo lugar, se dispor a apacentar ovelhas. Irmãos, e é uma responsabilidade tão grande que é como Moisés. Irmãos, Moisés, no livro de Números, ele diz: Senhor, perdoa o pecado deste povo, ou risca o meu nome do livro da vida. Irmãos, e o Senhor ouviu, o Senhor fez passar aquela crise momentânea e terrível que estava passando no meio do povo. Irmãos, porque Moisés tinha tanto amor pelo povo de Deus que ele tinha sido confiado. Aliás, Hebreus 3 diz, né, Moisés foi fiel em toda a sua casa. Diga glória a Jesus. E ele tinha tanto amor que ele arriscava a própria salvação. Irmãos, e o apóstolo Paulo também, Romanos capítulo 10, irmãos, a minha oração a Deus e o meu bom desejo para com Israel é pela sua salvação, porque eu mesmo gostaria de ser cortado de Cristo, se isso lhes resultasse em salvação. Dê uma salva de palmas a Jesus. Senhor eterno, glorificado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, é uma responsabilidade grande, porque a igreja precisa ser preparada, e nós estamos aqui nesse trabalho diário. Irmãos, o tempo passa, não sabemos quando cada um aqui estará vivo, ou quando vai morrer, ou não sabemos quando é o arrebatamento da igreja, e nós precisamos estar prontos. 2 Pedro capítulo 3, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Diga glória a Jesus. Aguardando e apressando-vos. Irmãos, nós precisamos estar prontos. Irmãos, e o Senhor coloca esse trabalho em nossas mãos, e nós precisamos fazer isso com todo zelo. Como diz Romanos 12, não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Irmãos, Hebreus capítulo 13, versículo 8, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos ensinaram a palavra, a fé dos quais imitai, atentando bem para a sua maneira de viver. E o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mais um pouquinho no capítulo 3 de Hebreus: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como que havendo de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, o que não vos seria útil. Fala assim: Jesus, meu Deus. Quer dizer, haverá prestação de contas. Então tem pessoas que são responsáveis diante de Deus por outras, como diz ali o texto fala especificamente em pastores. Então nós estamos num trabalho de preparar a igreja, e precisamos estar prontos, e hoje aqui estamos em culto de ceia. Nós precisamos consertar tudo em nossas vidas o que não está bem. Diga glória a Jesus. Senhor amado, vamos abrir a palavra, Atos capítulo 2, abra lá comigo. Santíssimo Deus, Senhor Deus, Tito capítulo 1, Paulo disse a Tito assim: por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Pusesseis em boa ordem. O apóstolo queria ver as igrejas em boa ordem, as igrejas solidificadas, unidas, estabelecidas.
Efésios 4, todo o corpo ligado, ajustado, com a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo em amor. E esse texto de Atos 2, irmãos, mostra como a igreja nasceu e mostra como o Senhor quer que a igreja continue sendo. Leia o versículo 42, leia comigo, vamos ler juntos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, Deus quer a igreja assim, perseverantes na doutrina. O que significa isso? Conhecimento lógico, sensato, razoável e concatenado das Escrituras Santas. Não é ler textos esparsos e não saber conjugar as ideias, conjugar as coisas. Irmãos, perseverar na doutrina, saber do que é a doutrina da salvação, da santificação, doutrina dos batismos, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, doutrina da santificação. Diga glória a Jesus. Doutrina da ressurreição dos mortos, doutrina do juízo eterno, doutrina do arrependimento de obras mortas, doutrina da fé em Deus, doutrina da imposição de mãos. Jesus, está tudo isso na Bíblia, viu? Diga glória a Deus. Então, perseverar na doutrina, temos que ter esse conhecimento da palavra de Deus. Efésios 4, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrina contrária. Repita comigo, eu preciso estar firme na palavra. Irmãos, e aqui já precisamos falar, mas nós estamos numa luta. E uma luta aqui na igreja, irmãos, porque há coisas desordenadas aqui na igreja, e nós não queremos encontrar Jesus deste jeito. Nós precisamos ajustar isso. A primeira coisa que diz, perseverar na doutrina. Quando que você vai aprender essa doutrina? Em qualquer igreja séria, essas doutrinas são ensinadas na escola bíblica. Irmãos, nós vamos enfrentar esta guerra e você vai ver. Fala assim, você vai ver. Irmãos, porque estamos falando isso há vários dias. Por enquanto vamos falando, daqui uns dias nós vamos parar de falar, nós vamos começar a agir. A escola bíblica foi mudada para o sábado, para que todos pudessem vir, porque domingo de manhã é difícil, não sei o que, mudou para o sábado à noite. Irmãos, tem gente que vem na aula de inglês, que vem no ensaio da orquestra e não fica na escola bíblica. Irmãos, isso é desvio de finalidade. A igreja aqui não é nem escola de música e nem escola de inglês, isso aqui é igreja. Fala para o lado, igreja. Irmãos, a atividade fim, que eles gostam de dizer isso em termos jurídicos, diga glória a Deus, a atividade fim disso aqui, daqui, é aprender a palavra de Deus. Fala assim, a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Escola bíblica. Fala assim, escola bíblica. Irmãos, tem crentes que estão faltando demais na igreja, que aparecem aqui esporadicamente. Isso está errado. Ah, pastor, mas eu estou indo em outra igreja. Ouça o que eu estou dizendo como pastor dessa igreja com bastante responsabilidade. Então vá de vez, porque nenhum pastor gosta de crente borboleta, que fica dando bicadinha aqui, ali e lá. Se está indo em outra, vá de vez, em nome de Jesus. Seja o vosso dizer sim, sim e não, não. Diga glória a Jesus. Tem crentes que eu vejo assim, muito esporadicamente aqui. Mas o que é isso? Pergunta para você, o que é isso? Se eu que sou o pastor da igreja não sei por onde você anda, quem saberá? Diga glória a Jesus. Está errado isso. Ai, pastor, mas sabe, é que eu estou com uns problemas aqui, então eu tenho procurado outra igreja, e lá tenho encontrado refrigério. Então fique bem refrigerado por lá mesmo, por favor. Diga glória a Jesus, porque isso não é justo, isso está errado. Fala para o lado, isso está errado. Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação. Quer dizer, a gente tem que ter a nossa. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus.
É Jesus. Fala para ela assim: é Jesus. É. Irmãos, nós não estamos brincando de ceia, nós estamos fazendo coisa séria aqui. Eu estou olhando aqui, estou vendo gente que faz muito tempo que eu não vejo. Veio no culto de ceia, é hoje mesmo que você vai ouvir. Porque assim não dá, para a próxima ceia assim não dá. Tem que ser um crente frequente, assíduo. Pastor, eu tive problemas. Meu filho, eu mudei de casa e no dia que eu mudei eu estava aqui na igreja celebrando um casamento. Eu tenho 3 filhos e trabalho fora. Diga glória a Jesus. E estava aqui, e você? Por onde anda? Pergunta para você assim, e você? Não tem desculpa. Estou com um problema. Que problema é esse? Você tem problema domingo à noite? Que problema que você tem domingo à noite? Pergunta para assim, que problema? Que problema você tem domingo à noite? Gostaria de saber. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando aqui hoje. Jesus está aqui. Falando assim, Jesus está aqui. Diga glória a Deus. Irmãos, eu até deixei aqui guardadinho na pasta. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, eu recebi uma carta do cartório do Uberaba, cartório distrital do Uberaba. Pega o ônibus Inter 2, o ônibus Vila São Paulo, o ônibus Uberaba, o endereço na Avenida Senador Salgado Filho, 2368, no Guabirotuba. Diga glória a Jesus. Estão fazendo casamentos de graça. Acabou a desculpa. Fala assim, acabou a desculpa. Se você mora junto e não é casado, crie vergonha e vá amanhã, Avenida Senador Salgado Filho, 2368. Pastor, não casa porque não tem dinheiro. Acabou a desculpa, é de graça, viu? Diga glória a Deus. Quem mora junto e não é casado, isso é adultério. Cria vergonha, por favor. Fala assim, cria vergonha. Diga glória a Jesus. Vou deixar até essa carta aqui com o irmão Igor, que está aqui na frente, para ele pôr lá no edital, lá na frente. Deixa na minha pasta, capaz que eu esqueça. Diga glória a Deus. Irmãos, por quê? Nós temos que andar na luz do Senhor. Irmãos, para ser casado tem que ser de acordo com as leis do país. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Casamento é pago, custa quanto? Uns 100, 120 reais, depende do cartório. Esse aí está fazendo de graça. Diga glória a Deus. Tem que pôr a vida em ordem. Fala isso para um lado, tem que pôr a vida em ordem. Irmãos, nós estamos em Atos 2 com a Bíblia aberta. Vamos ler o versículo 43. Atos 2, vamos ler o 43. Vamos ler juntos. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Irmãos, para haver milagre na igreja, o povo tem que voltar ao temor de Deus. Em toda a alma havia temor. Isso aqui mostra como era a igreja quando ela nasceu. O que significa isso? Quer dizer, o povo não ficava assim, à vontade na igreja, como se fosse assim, a casa da sogra, a sogra que me perdoe. Diga glória a Jesus. Em toda a alma havia temor. É casa de Deus. Fala isso para o lado, é casa de Deus. Eu vim aqui para ver Jesus. E Ele está aqui. Amém? Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, em toda a alma havia temor. O versículo 44, vamos ler juntos? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que criam estavam juntos. Fala isso para um lado, juntos, juntos. Quem crê tem que andar junto com quem crê. Os que creem têm que andar juntos. Crente não pode se afastar dos outros, não pode se afastar da igreja de jeito nenhum. Os que creem andam juntos. E outro irmão diz ali, tinham tudo em comum.
vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Irmãos, nós temos falado com insistência ultimamente, colocamos até no boletim da igreja, sobre o assunto ofertas e dízimos. Irmãos, esse texto aqui é maravilhoso, porque se alguém quiser usar o argumento, o dízimo é da lei, Malaquias 3:10, e daí eu vou te responder, Atos 2 é do Novo Testamento. Se você acha que o dízimo é da lei, no Novo Testamento era tudo. Fala assim, tudo. Os 10% era da lei, o Novo Testamento é tudo. Diga glória a Jesus. Então, mas não tem desculpa. Por isso que Jesus disse que é para cumprir essas coisas. Por isso, irmãos, que tem que ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Tem gente dessa igreja que é vida miserável, que vive perdendo o emprego, que vive devendo tudo e mais um pouco, que vive péssimo, porque é miserável, porque não oferta na casa de Deus, porque não é fiel no dízimo e ainda fica reclamando. Fala assim, misericórdia, quer bênção como? Fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas, vocês vão derramar sobre vós bênção tal, que dela venha a maior abastança. Diga glória a Jesus. Irmãos, essa igreja aqui vai entrar em ordem. Todos os presbíteros vão ser dizimistas. Todos os diáconos vão ser dizimistas. Todos os pastores vão ser dizimistas. Todos os membros vão ser dizimistas. Fala assim, você também. Enquanto estava nos presbíteros, estava bom, né? Você também. Fala para um lado, você também. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, a igreja tem que entrar em ordem. Outro assunto aqui, irmãos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Mas uma coisa que o Senhor, nosso Deus, fala, que está errado nesta igreja e precisa mudar urgentemente. Precisa acabar nesta igreja diferença social. Diferença de trato de pessoas porque este é mais rico, ou porque este é mais pobre, ou porque este foi viciado em drogas. Isso aqui é igreja. Dê uma salva de palmas a Jesus. Irmãos, o mundo faz diferença, mas o mundo é mundo. Agora a igreja fazer diferença, irmãos, não pode. Fala assim, não pode. Um é pobre, outro é rico. E daí? O que tem isso, irmãos? Isso é nada. Isso não tem dinheiro, isso não é nada. Tiago capítulo 1, glorie-se o rico no seu abatimento e o pobre na sua exaltação. Diga glória a Jesus. O apóstolo usando palavras enigmáticas e um pouco irônicas. O rico no seu abatimento, quer dizer, é rico, mas vai morrer. E o pobre na sua exaltação, é pobre, mas vai morar na glória. Não é salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Senhor maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Fala isso para o lado, Jesus é maravilhoso. Irmãos, essas diferenças têm que acabar. Nós sempre falamos aqui na igreja sobre a Casa de Operação, que é o maior projeto evangelístico que o Senhor nos deu, porque o número de frutos é incontável. E tem gente que pensa assim, pastor, mas eu não faço diferença dos rapazes. Lógico que você nem cumprimenta eles, você nem chega perto, você não faz diferença nenhuma mesmo. Faz assim, misericórdia, não faz diferença, então vá cumprimentar para mostrar que você não fez diferença. Diga glória a Jesus. Mas porque quando o Espírito Santo acabou de revelar isso, que tem gente que pensa, mas eu não faço diferença. Lógico que você senta a 20 metros de distância e nem cumprimenta. Realmente você não faz diferença nenhuma, né? Você ignora a existência. Fazem misericórdia. Tem que tomar isso, irmãos, por empenho, por capricho. Ir lá cumprimentar, saber como que é o nome, perguntar como que é.
orar. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando hoje. Ouça. Diga glória a Jesus. Senhor maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Diga glória a Deus. Senhor eterno. Irmãos, nós precisamos nos aplicar mais. É na escola bíblica, é no conhecimento da palavra. Irmãos, não existe igreja séria que se forme sem estudo sistemático da palavra de Deus. Uma igreja séria para se formar é com estudo bíblico. Diga glória a Jesus. Irmãos, as igrejas que evangelizaram este país, os batistas chegaram em 1700 e pouco, os presbiterianos chegaram um pouquinho depois, os assembleianos chegaram em final de 1800, comecinho de 1900, eles evangelizaram o Brasil inteiro. Todas as cidades deste país têm igreja, todas. É Assembleia de Deus, é Batista, Metodista, Presbiteriana, Universal. Diga glória a Deus. Mas tem igreja, levaram o evangelho. Irmãos, no Amazonas tem igreja, no meio dos índios tem igreja, no fim do mundo do Acre tem igreja, e tem bastante. E se você for, irmãos, no Acre tem igreja de 4, 5 mil membros. Porque teve crente que foi lá levar a palavra de Deus, que jejuaram, que oraram, que buscaram. Irmãos, faz tudo organizadamente. Você entra numa igreja dessas, todas elas têm escola bíblica, todas. O que não tem escola bíblica é só essas comunidades modernas. Mas irmãos, para dar nome aos bois, essas igrejas moderninhas sem escola bíblica não duram 100 anos. Mas não dura de jeito nenhum. Se a Assembleia tem 100 anos, mas vá lá para você ver. É tudo organizado, é estudo bíblico, é poder do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus. Vamos falar de nós agora? Para isso aqui ter futuro, é estudo bíblico sistemático. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glorificado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor nos falou que nós precisamos colocar muita coisa em ordem. Hoje é ceia, então hoje é o dia. Fala assim, hoje é o dia. Muita coisa precisa entrar em ordem. Diga glória a Jesus. Irmãos, outra coisa a qual nós temos falado, foi falado assim com paciência, com jeito, com elegância, engraçadamente, de todas as formas já foi falado, mas até o momento não tem surtido efeito. Então agora nós vamos falar mais enfaticamente. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que eu digo pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Falando assim, ouça. Ouça. Sabe qual é um dos problemas dessa igreja? Essa igreja aqui é meio mundana. Mundana. Sabe por quê? Por causa das roupas. Essa igreja aqui, eu como pastor, irmãos, é uma vergonha para um pastor dizer isso, mas eu estou dizendo. Essa igreja aqui é meio mundana. Tenho falado, mas não tenho sido ouvido. Então ouça isso. Ouça. Está gravado no CD, pegue depois, é de graça para você ouvir de novo em casa. Diga glória a Deus. Blusinha de alça, decotada, sem costas, mini saia e roupa justa, não canta no louvor, não dá aula para criança, não toca na orquestra, não faz nada, faça a cara feia que você quiser, eu quero ir para o céu. Fala assim, viu? Amém, glória a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. É o fim da pecada, né? Ter que chegar a esse ponto. Mas chegamos a outros pontos, se for necessário, viu? Fala assim, viu?
Irmãos, chega. Vou repetir a lista: alcinha, sem costas, decotada, mini saia, roupa apertada, você vê? Irmãos, sempre que eu dou uma palavra assim, tem gente que faz para provocar, tem gente que faz assim de revide. A última vez que eu falei, teve até mulher velha, desculpe, mas eu vou falar a palavra, mulher velha que veio com roupa indecente, assim como se fosse para afrontar. Quer queda de braço? Vamos ter então. Diga glória a Jesus. Sabe que ponto nós podemos chegar? Se continuar com roupa decente, eu mando fazer beca. Irmãos, eu uso aquela bequinha horrorosa do batismo que os irmãos vão ver daqui a pouquinho ali dentro, com um guarda-pauzinho indecente. Eu faço um para você. Fala assim, viu? Faço. Os irmãos do louvor cantam de beca aqui, você quer ver? Você duvida? Pergunta para nós assim, você duvida? Fazemos. E se não quiser beca, não canta. Faça o que quiser. Eu ponho também, para mim. Uma beca a mais, uma a menos. Diga glória a Jesus. Fala assim, tome jeito. Irmãos, e eu estou falando loucura? Você nunca leu o livro de Judas? Os sensuais não têm o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Irmãos, então, isso precisa ser consertado. Diga glória a Deus. Irmãos, Jesus está para vir. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Irmãos, não somos igreja de doutrina que vai mandar você usar saia no pé e cabelo no tornozelo. Mas mini saia é forçar a amizade, né? Camisa mostrando a barriga é forçar a amizade, né? Faz favor. Fala assim, faz favor. O corpo da calça lá embaixo, a blusa aqui em cima. Dá licença. Fala assim, faz favor. Não vou mandar você ficar com o cabelo no tornozelo. Mas a blusa, por favor, mais compridinha, né? Diga glória a Jesus. Fala assim, Diga glória a Deus. Irmãos, isso precisa mudar. Esta igreja vai mudar. Fala para nós assim, essa igreja vai mudar. Está mudando, essa igreja vai mudar. Irmãos, porque eu quero Jesus. Eu quero Jesus. E você? Você quer Jesus? Vamos ficar de pé? Senhor maravilhoso, Deus eterno, Deus bendito, Senhor, Senhor, Senhor. Purifica-me, limpa-me, Senhor, livra-me do que impede o fluir. Purifica-me, limpa-me, Senhor, livra-me do que impede o fluir do teu amor. Você canta lá, basura, rádio, canta lá, basura, rádio, canta lá, basura, rádio, Sudhari conta lá, Sudhari conta, recanta lá da Harias, Nada canta lá, Sudhari. Ouvi, Senhor, tua voz e temi. Aviva, ó Deus, tua obra sobre a terra. Aviva, ó Deus, tua obra sobre a terra. Aviva, ó Deus, tua obra neste lugar. Ouvi, ó Deus, tua voz e temi. Ouvi, ó Deus, tua voz e temi. Purifica-me,
limpa-me, Senhor, livra-me do que impede o fluir, purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me do que impede o fluir do teu amor. Canta lava sudade contra